Temos o prazer de ter aqui então hoje duas pessoas connosco que vêm de longe. Para além de virem do Brasil, vêm do sul do Brasil, mesmo lá do fundo, ok? Seja muito longe. Mas que trazem muitas coisas interessantes para nós, ligados já à componente criativa, à componente dos jogos, à componente da saúde digital. E foi por isso que nós convidámos para passarem por cá e partilharem um bocado connosco o que é que andam a fazer. O Cristiano, já nos conhecemos há muitos anos atrás, já não me lembro quanto, pronto, também passei por Porto Alegre, encontramos por lá. 15 anos atrás, Salvador, não esqueci, na Bahia. Foi na Bahia, não, pronto. Não é melhor nem lembrar. Sim, é melhor não. Pronto. E por isso, né, desde essa altura que trabalhamos nesta área dos jogos, obviamente que as indústrias criativas estão aqui no meio e são relevantes para nós. O Cristiano tem feito um trabalho imenso nessa área, os estudos, como com projetos que vocês também, que ele também vai falar um bocadinho aqui na zona de Porto Alegre, na área das indústrias criativas e dos jogos digitais. E o objetivo é um bocado esse. Depois a Marta vai falar um bocadinho de um projeto mais aplicado, mas a ideia é eles falarem um bocadinho dos projetos que têm desenvolvido em Porto Alegre, nestas áreas que nos interessam a nós, tanto ao mostrar de jogos como depois ao pessoal que faz aqui investigação na área da criatividade, ok? Fica depois, claro, aos endereços dos colegas, para quem depois no final quiser contactar. De qualquer das maneiras, nós vamos ter aqui um bocadinho no fim para aquelas questões, perguntas e debatermos um bocado e conversarmos um bocadinho, está bem? Passo a palavra, Cristiano, e obrigado por terem aceito o desafio, está bem? Obrigado, Nelson, por ter aceito a nossa passagem aqui, o convite, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, como o Nelson colocou, nós nos conhecemos há muito tempo, em Salvador, trabalhando com a área de jogos, desenvolvendo isso no Brasil. Atualmente, eu coordeno mestrado em indústrias criativas lá da Universidade de Vale, né? Tem convênio aqui com a Universidade do Aveiro, né? E eu tive desenvolvedores de jogos digitais, né? Tive agência de publicidade, desenvolvedores de jogos digitais, e trabalho com uma série de outras áreas da indústria criativa, com projetos desde conteúdos, vamos dizer assim, jogos, audiovisual e música, na maior parte do tempo, políticas públicas na área de indústria e economia criativa e criatividade enquanto objeto de investigação da área da psicologia, conceitos, processos e ferramentas. Tá? Minha ideia é rapidamente apresentar para vocês alguns dos projetos que nós temos na universidade, principalmente no Laboratório da Criatividade, que é o laboratório que eu coordeno, além do curso, e a professora Marta coordena um outro laboratório que ela vai apresentar, e a Marta vai focar nos projetos de jogos e saúde, certo? Então, lá no Laboratório de Criatividade, a gente trabalha com uma série de alunos de muitas graduações que a Fevale tem nos setores criativos, realmente interdisciplinar. Então, eu tenho alunos que trabalham com a investigação comigo das áreas da moda, do audiovisual, dos jogos digitais, design de animação, jornalismo, relações públicas, uma série de cursos. Tá? Atualmente, eu tenho alguns projetos, esses aqui são os principais, tem alguns outros também sendo desenvolvidos. Nós temos lá um projeto guarda-chuva, que eu acho que não sei se é a mesma inspiração que vocês usariam para aqui, né? Umbrella, né? Um projeto que cobre uma série de coisas, que é a criação de conteúdos nos setores criativos. Um projeto ligado diretamente ao Minecraft Education, agora com a época da pandemia ele se intensificou, nós produzimos 6 jogos, agora ganhamos financiamento para o estudo dessa dinâmica junto das escolas no Rio Grande do Sul. Um projeto maior que entrou no laboratório agora, que é o projeto de clusters da indústria dos jogos digitais no Rio Grande do Sul, nosso estado, um projeto de 3 milhões de reais para poder trabalhar com serviços coletivos, organizar as empresas, trazer consultores internacionais para o mercado, pesquisa de políticas públicas. Então, um projeto de 3 anos, bastante intenso. Vai ser produzido, inclusive, um arranjo físico local onde as empresas vão estar, junto de um instituto que já é bastante conhecido por trabalhar com startups e tecnologias em Porto Alegre. Um outro projeto financiado também pelo governo do estado de qualificação na área de jogos digitais. Então, nós temos hoje 8 graduações no estado trabalhando com jogos, porém, em função da pandemia e uma série de questões econômicas, começou a se perceber que no ensino médio, na escola, as crianças, né, os jovens não buscavam a carreira de jogos digitais. E a nossa indústria necessita de mão de obra. Então, é um programa que vai qualificar as crianças, os jovens no ensino médio e também dá apoio na qualificação
universitária, trazendo as empresas, vão ser mais de 10 empresas contratadas para atualizar os professores e também dar aula junto aos universitários, não só na educação básica. Depois nós temos um outro projeto que é estratégico para nós, com o governo do Estado, com a Secretaria de Cultura, né? Então, tem projetos com os órgãos de fomento, com a Secretaria de Ciência e com a Secretaria de Cultura do Estado, que é o Laboratório de Negócios Criativos, aí mais voltado para a indústria criativa. Nós aceleramos 20 empresas de cultura na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um espaço histórico em Porto Alegre, e, ao mesmo tempo, também nós fazemos uma série de programas de capacitação em empreendedorismo para empreendedores culturais e criativos. Tá? E esse último projeto agora que nós aprovamos com financiamento do governo do Estado também faz um mês, junto da Secretaria da Fazenda e do órgão de fomento de pesquisa, que é um estudo das políticas públicas para a área de indústria criativa no Estado nos últimos 3 governos. Então, são 12 anos de governo que nós vamos avaliar. Nós já temos uma avaliação dos governos anteriores, inicial, mas nós vamos atualizar e entregar para consolidar políticas públicas melhores para o Estado, para desenvolver alguns setores. Tá? Então, esses são alguns projetos. A gente tem um time no Lab que é bastante grande, assim, todos eles são bolsistas, professores, não coube todo mundo, a gente colocou alguns dos projetos principais, né? A gente deve chegar até o final do ano, início do ano que vem, com uma equipe de quase 30 bolsistas, né, com bolsas mesmo, com becas pagos, para trabalhar dentro de todos esses projetos. Esse aqui é o espaço do laboratório, é uma cidade de containers na universidade, né, que a gente acabou herdando, né? Então, a gente fica nesse espaço ali. E a gente tem, como eu disse no início ali, 3 áreas de estudo assim, que se tornam mais principais, ao meu ver. Uma, realmente, a área de criatividade dos processos criativos, ligada à psicologia. É a minha disciplina no programa de mestrado de Indústrias Criativas sobre criatividade, tá? Onde a gente vai estudar a questão de afetações individuais, processos de medição. Tem um projeto de uma orientanda minha que já fez na graduação um projeto estudando o processo criativo do fotógrafo, as diretrizes entre gestão e arte, uma série de coisas. A gente tem um outro viés no laboratório, que são esses estudos mais ligados à indústria e economia criativa, ligado tanto a epistemologias mesmo, as ontologias, as definições dos conceitos, ou essas diferenças entre os setores, quanto com a questão de políticas públicas ou setoriais, né, que são esses projetos que eu fui citando, que a gente foi, ao longo do ano, constituindo e recebendo financiamento de governo. Tá? E a gente tem esse projeto que eu falei dos games e educação, que vem muito de um projeto que a gente começou há uns 2 anos, que era o estudo dos profissionalizantes ou técnicos na área de indústrias criativas. Tá? Então, lá no Brasil, a gente tem esse costume dos cursos profissionalizantes ou técnicos ainda na escola, e nós temos muitos cursos das áreas de administração, engenharia, contabilidade, informática e outros setores, mas os cursos de setores criativos, como jogos, ou mais ligados à cultura, quase não existem. Então, esse mapeamento serviu para, inclusive, embasar com o governo o ganho desse financiamento nos jogos para começar essa produção. E a outra área, né, que é ligada mais a narrativas e tecnologias, aos jogos digitais, aos audiovisuais, aos seriados, à música, que eu diria que é uma área setorial, né? A gente tem muitos interesses por alguns setores específicos. Eu sou da publicidade, né? Tive agência, tive desenvolvedores de jogos, por isso os jogos já fazem parte das minhas pesquisas e investigações há mais de década, mas existem muitas correlações entre como nós trabalhamos nos jogos, o próprio produto em si e outros setores da indústria criativa. Então, para nós, música, audiovisual, animação e jogos estão muito próximos. E, em função dos meus bolsistas, né, dos investigadores que estão comigo, as áreas de publicidade, moda e design também são de muito interesse para a gente. A gente tem uma série de outros projetos, que nem eu disse, que não estão ali, né? Então, Observatório de Cultura do Estado, junto com outra Universidade Federal. A gente tem um projeto de mapeamento de potenciais criativos na indústria criativa, que é um projeto com a Secretaria de Inovação, que já rodou, e agora a gente tem uma metodologia, está aplicando em 3 cidades, né, para poder entender qual é a potência que aquela cidade tem para desenvolvimento cultural ou criativo, trabalho de ecossistema de inovação com o SEBRAE, que é um órgão de desenvolvimento de negócios, de empreendedorismo no Brasil, o RS eu já tinha falado ali, prever um relatório de tendência,
projeto de educação tech e maker com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o do Minecraft Education eu já tinha comentado, e territórios criativos com a cidade de Novo Hamburgo. Então, é uma série de coisas. A ideia aqui era só dar uma ideia do que o Laboratório de Criatividade, em parte, o mestrado, investiga lá, e que daqui um pouco, como disse o Nelson, a gente pode estar colaborando, trocando, né, ideias ou fazendo pesquisas em conjunto. Tá? Marta, então é contigo agora. Rapidinho. Não, está dentro do tempo, falei 10 minutos, 10 minutos. Tipo, só bota o meu ali. Eu sou um brasileiro que cobre a... Eu tenho que me esforçar, porque... Deixa eu só fechar aqui isso aqui, porque senão vai Cris ficar... se esforça para falar melhor do que eu. Então, sempre que eu entro depois dele, é uma dificuldade. Eu tenho que me esforçar mais ainda. Eu fico passando para ti, que só me disse fácil. Tá. Ok. Eu venho da computação, diferente do Cris, e a partir de 2002 eu comecei a trabalhar na área de tecnologia e saúde, unindo as duas áreas. E mais precisamente a partir de 2010, 2011, nós começamos a alinhar mais forte com jogos, principalmente jogos na linha de educação em saúde. Então, jogos para auxiliar no ensino de enfermagem, simuladores para o ensino de medicina, onde o computador era o paciente e o aluno tinha que cuidar para não errar. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas em 2013 nós fizemos uma brincadeira com os alunos da medicina. Nós costumamos dizer lá no Brasil que quem faz medicina no primeiro dia de aula, após o vestibular, se bota o jaleco e se cumprimenta. E aí, doutor? No primeiro dia de aula, né? Já se sentem doutores. E aí a gente fez um joguinho para eles, para uma turma da medicina, onde tinha um caso clínico, Dona Maria, com 64 anos, sente muita dor de cabeça e vai ao consultório. O senhor tem que atendê-la. Então, usa aqui paracetamol para dor de cabeça. Sim. A primeira coisa que a pessoa faz é receita paracetamol de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Mas nós tínhamos pego o celular dos alunos e fizemos despertar uma mensagem à meia-noite para os alunos dizendo: Dona Maria era alérgica a paracetamol e está infartando. Ligue seu computador e salve a Dona Maria. Muitas Dona Marias morreram de madrugada. Muitas Donas Marias morreram, muitas mães, pais foram acordados na madrugada, ligaram para a pediatra, que ele ainda vai na pediatra, apesar de se sentir doutor, né? Ligaram para a pediatra, e assim, no outro dia, quando foram para aula, né? Nós usamos isso para discutir o perigo de receitar sem conhecer o paciente. Então, a primeira lição, primeiro dia de aula da medicina. Então, são alguns jogos rápidos que nós vínhamos ensaiando e que não são difíceis de desenvolver. E aí, depois, fomos aprimorando e chegamos, então, em uma série de projetos junto a professores e a outros grupos de pesquisa na área de tecnologia e saúde. E aí, nossa primeira lição, e que não pode fugir nunca, para trabalhar tecnologia e saúde, é preciso uma equipe interdisciplinar. Nós costumamos desenvolver um jogo, desenvolver um sistema e tentar fazer com que o usuário se adapte a isso. E aí são esses sistemas, esses jogos que não dão certo, né? E aí, a partir da nossa lição, que foi dura, descobrindo isso, quando ninguém queria saber o que a gente fazia, né? A gente passou a trabalhar com um grupo grande, interdisciplinar. E aí vem nossos trabalhos. Bom, primeiro, no laboratório de computação aplicada, nós temos como lema, aqui tecnologia e saúde, a saúde e tecnologia andam juntos. Porque o nosso grupo, assim como o do Cris, ele é interdisciplinar, é composto pelo pessoal de enfermagem, medicina, fisioterapia, jogos digitais, medicina, tivemos um da moda também, ou seja, vamos unindo vários saberes para aí sim desenvolver o que a gente precisa. Pode passar. Esse aqui é um dos projetos que eu quero conversar um pouquinho com vocês, que foi desenvolvido. Nós temos vários na linha de fisioterapia, porque nós conseguimos professores da fisioterapia que se envolveram no grupo. Porque existe aquele professor que vai lá e dá o ok, está bem ou está mal.
mas nós precisamos daquele professor que se envolva, que diga, não, meu paciente não age assim como tu está pensando. Não, os parâmetros estão outros. E a fisioterapia, nós conseguimos 2 parceiros fortes que passaram aí para o laboratório Segre. E a partir daí, nós conseguimos. E o primeiro deles, então, é o projeto de reabilitação pulmonar. Ele foi criado em 2002, o grupo de reabilitação pulmonar. Ele é composto por fisioterapeuta, médico, enfermeira, educador físico. E é um projeto para recuperar a força da respiração. Então, pacientes com asma, com doenças crônicas respiratórias, vão para esse espaço trabalhar. Só que esses profissionais armazenavam tudo em tabelas Excel. Eram 542 pacientes sendo atendidos desde 2002, 356 atributos por paciente, tudo isso numa tabela imensa, pode ser, que ninguém entendia nada. Isso era o que eles tinham, e eles nos diziam, bom, a gente armazena a informação toda. Entre armazenar o dado, na verdade, entre armazenar o dado e extrair informação, existe uma diferença imensa. Né? Então, o primeiro passo, até para conquistá-los, porque assim como conquistar um namorado, eu estou me esforçando até hoje para fazer isso, não consegui, exige bastante da gente, né? Então, conquistar uma equipe da área da saúde exige muito. Então, nós pegamos essa tabela e geramos dessa tabela um sistema para eles preencherem. Esse foi o nosso primeiro namoro, entregamos flores. Tá? Entregamos flores para eles, e aí eles já conseguiam ver informações e não só mais números, e classificar essa informação. E a partir daí, nós aplicamos algumas técnicas de inteligência artificial, ou seja, mineramos essas informações, tentando extrair conhecimento dessas informações. Foi aí que a gente desenvolveu para eles um dashboard com muitas coisas, mas uma das que mais chamou a atenção foi que nós criamos um abandonômetro. O abandonômetro é qual a probabilidade do paciente abandonar o tratamento. E aí nós descobrimos que numa cidadezinha lá, em um determinado período de tempo, 7 pessoas, numa mesma semana, haviam abandonado. E aí, investigando, extraindo informações, nós descobrimos que o ônibus da prefeitura parou de ir para a clínica. E por isso eles abandonaram. Então, nós conseguimos fazer uma intervenção para, de outra forma, eles se locomoverem e manterem o tratamento. E aí, como eu disse para vocês, o outro sistema a gente entregou flores, isso aqui foi uma caixinha de bombons saborosos, e a partir daí nós conquistamos o pessoal da fisioterapia e por isso nós conseguimos trabalhar com eles. Pode passar. Aí o segundo projeto, dentro da reabilitação pulmonar que nós fizemos, foi, colocamos 3 câmeras filmando os pacientes na hora de fazer os exercícios físicos. Nós conseguimos capturar fotograma a fotograma alguns pontos importantes para extrair informação. Então, ombro, cotovelo e punho, e com isso nós conseguimos ver a evolução desse paciente ao longo de várias sessões. Posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Não foi alguém que falou involuntariamente. Mas eu estava animada pensando que eles iam interagir. Eu achei que era uma pergunta. Eu achei que era um namorado. Então, olha só. Nas primeiras sessões, esse paciente conseguia baixar só até aqui. Só fazer isso aqui. Foi evoluindo, ele já consegue ir assim. Então, nós conseguimos ver o ângulo que ele consegue fazer o exercício. E ela contribuindo comigo, por isso que ninguém ia perguntar. Pode falar. As cores fazem alguma diferença no vídeo? Como? As cores. As cores. As cores. Sim. Faz a diferença, mas a gente aqui aplicou uma técnica de inteligência artificial para reconhecer, onde ele já mais ou menos tem um padrão de tamanho de corpo e ele aproxima as posições. Existe um padrão chamado MPEG-7,
que tem a medição de rosto, a medição de corpo. Então, a partir desse padrão MPL7, que fala das proporções que existem no corpo, nós temos aí instalado, então, uma técnica de inteligência artificial que ele, descobrindo um, e normalmente o mais fácil de descobrir é o punho, ele já consegue aproximar e projetar os outros. Mas as cores, por exemplo, o braço esquerdo está verde, o braço direito está amarelo, se faz alguma diferença? Ai, não faz. Não faz. Ele vai gerando automaticamente. E a partir daí, pode passar, ele gera, primeiro, uma tabela a partir de cada sessão, de como está indo a evolução dele em termos de ângulos, e logo na sequência, ele apresenta isso para o preparador físico e depois para a fisioterapeuta, em forma de gráfico, a evolução. Eu não trouxe aqui, mas depois tem um gráfico que junta todos eles e um outro que faz um comparativo entre os pacientes em várias sessões. Com isso, ele descobre que antes ele tinha dados e dados perdidos, e hoje, então, ele tem informação, ele tem conhecimento. E foi aí que, então, aí casamos. Não, depois de tudo isso, né, gente? Aí casamos e surgiu o projeto em 2018, chamado FisioVR. Uma fisioterapeuta nos procurou, pode passar só para deixar, ela nos procurou dizendo que ela fazia, observem essa menininha aqui, tá? Ah, não tem luz. Bom, vamos tentar olhar. Essa menininha ali, pode clicar. Essa menininha tem um celular que a gente amarrou nas costas dela. É só para fazer um experimento. Uma beijinha boba. Segura a bendinha. A menina estava no corpo através. Agora eu vou aqui do lado do lado direito. Nós conseguimos Boa, Brenda. Agora do lado esquerdo. fazendo ela capturar. Essa menininha Aí, pra baixo. nós criamos um outro Pra processo frente. que ela não quer parar de fazer fisioterapia. Então, ela olha para sair. Pra trás, Aqui, Brenda. então, o FisioVR, que eu vou mostrar Boa, para Brenda. vocês. Agora vai pra lá, pro lado esquerdo. Aí, Aí, do lado direito. Vou pegar mais uma lá no cantinho. eles precisam fortalecer o tronco, essa parte aqui. Por quê? Porque uma vez que eles estão na cadeira, se eles tentarem juntar algo ao chão e eles não têm fortalecido essa musculatura para segurá-los, a tendência é cair. Da mesma forma que se eles forem pegar uma roupa no roupeiro ou qualquer coisa assim. No momento que eles fortalecem essa musculatura, eles conseguem ter muito mais liberdade de juntar coisas, de fazer coisas sozinhos. Só que a fisioterapia de tronco, que a gente chama, é extremamente chata. É só isso aqui, gente. O paciente senta com o fisioterapeuta e faz isso aqui. Isso aqui. Vocês se imaginam 1 hora fazendo fisioterapia? É exatamente isso. E o fisioterapeuta diz, faz mais um pouquinho. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Então, ela nos procurou contando isso. E nós fomos estudar um pouquinho sobre fisioterapia do tronco. Para estudar isso, nós botamos, então, criamos isso aqui. Essa menininha é cadeirante, depois vocês vão ver outra foto dela. E fizemos um experimento para ver se nós conseguíamos, com o giroscópio, pegar movimentos que o cadeirante fazia. Pode passar. E aí surgiu, então, um projeto que nós chamamos FisioVR. É a fisioterapia com realidade virtual. Para isso, então, nós envolvemos o pessoal de jogos digitais, informática, fisioterapia e arte. Pode passar? Então, o ambiente FisioVR é um ambiente composto de vários jogos, minigames, que o paciente vai usar na sessão de fisioterapia. Coloca o óculos de realidade virtual, o fisioterapeuta programa na hora as características do que ele vai fazer, ou seja, ele define o tempo de sessão, quanto tempo ele ficará fazendo a fisioterapia. Ele define qual dos mini-jogos
que será usado por esse paciente. Definir também os objetos que vêm, e vocês vão ver um pouquinho mais adiante, tem borboleta, tem como chama aquilo? É losango? Forma É geométrica. um objeto não identificado. Forma geométrica. Uma forma geométrica, que daí ele pode escolher que forma geométrica que ele quer usar, e qual a inclinação. E aí, olha só, a inclinação depende do quanto ele já está bem. Porque eu posso, enquanto fisioterapeuta, dizer que eu quero que, para ele coletar objetos, ele faça um ângulo de 45 graus, ou só de 20, se ele está começando. Então, o fisioterapeuta, no início da sessão, ele vai nos dizer qual o ângulo em graus que a gente quer que ele incline, tanto para frente, quanto para trás, quanto para as laterais. O tempo de validação, nós usamos o óculos Gear. Então, o óculos Gear, ele é muito ruim, porque tu tem que apertar aqui do lado para fazer os movimentos. Então, nós decidimos capturar o olhar do paciente. Então, ele fica olhando para o objeto e ele captura ou desvia do objeto pelo olhar do paciente. E aí, essa foi uma grande sacada. E aí, a gente indica, o fisioterapeuta pode indicar quanto tempo ele tem que ficar olhando para o objeto para coletar. Por quê? Porque nós temos os apressadinhos, que nem o Cris, né? Que sai querendo fazer tudo. E nós temos aquele cara que precisa ir mais lento. Ou aquele cara com algum problema além de ser só cadeirante. Então, o fisioterapeuta ele vai adaptar de acordo com cada um. Da mesma forma, o grau e os parâmetros de dificuldade do jogo. Porque você sabe que, se o jogo é fácil demais, nós desistimos. Se ele é difícil demais, nós desistimos, certo? Então, nós temos que procurar o nível que mantenha ele entusiasmado e querendo jogar. E aí, a direção da inclinação. Se eu quero que ele colete objetos indo para frente, para trás, para as laterais. Isso aqui é uma tela de configuração que o fisioterapeuta usa no início da sessão. E aí, a ideia foi fazer no estilo bem cartunesco, porque nós queríamos atingir todas as idades, e dependendo do que nós faríamos, nós conseguiríamos atingir só crianças ou só adultos. Então, tentamos fazer. E a ideia foi tornar as sessões divertidas. Eu não entendo nada de jogos, tá, gente? Não é a minha praia. De verdade, eu não entendo. Tanto que o Cris, lá onde nós estamos hospedados, ele me disse que o nome disso aqui é Gênios. Fiquei sabendo disso ontem. Gênios ou Simon em inglês. Eu sei fazer, eu não sei jogar. Pode seguir. E aí, as mecânicas, então, ao se inclinar enquanto ele olha para o objeto desejado, ele coleta o objeto ou ele desvia de um determinado objeto, né? E a gente controla, então, tudo isso com giroscópio, com acelerômetro e o olhar do paciente. E aí, o que eu considero a grande sacada desse ambiente é que nós guardamos os dados de uso das sessões. O que acontece normalmente nos jogos? Tu não guarda os dados de uso para análise posterior. O que a gente fez foi, vamos guardar todas as informações, o ângulo, quantas vezes ele conseguiu desviar do helicóptero, quantas vezes ele conseguiu fazer cada coisa. O guardar isso aqui nos permite, primeiro, que o fisioterapeuta consiga analisar, acompanhar ao longo de várias sessões como esse paciente está indo. Nós conseguimos que ele compare pacientes entre si e nós conseguimos, com técnicas de inteligência artificial, quando nós tivermos um grande volume de dados, minerar e descobrir coisas. De repente, a gente descobre que a inclinação X não pode ser atingida por nenhum paciente. Ou a gente descobre que tal coisa ninguém quer fazer. Então, a ideia é depois
termos uma base sólida para minerar. Pode passar. Então, nossas informações, nós primeiro armazenamos num formato texto bem comum, né? Exportamos para um JSON e abrimos, então, ele num dashboard. Passa mais um. Eu pulei. Tá. Num dashboard, onde, então, o fisioterapeuta ele vai escolhendo os formatos do que ele quer ver, comparar entre um paciente em várias sessões, comparar um paciente com determinados outros pacientes, comparar todos entre si, e ele vê de uma forma bastante simples, em gráfico, e ele sempre pode ir mudando. Eu quero ver só o ângulo de cada movimento. E aí apaga todo o resto, e ele faz uma análise muito precisa em um determinado gráfico, ou em todos de uma vez só. Eu acho que essa aqui é juntar os dados, guardar e demonstrar de uma forma que ele possa obter informação relevante, conhecimento, foi a grande sacada desse jogo. Pode passar? Tu quer que eu volte para aquele fluxograma ou não? Não, porque eu acabei falando no decorrer. Então, essa é a imagem que a gente tem do jogo em si, uma cidadezinha com uma cascata e colocamos um som, porque uma das coisas que a fisioterapeuta nos disse, qual foi a nossa primeira ideia? Fazer um jogo que ele pudesse estar sentado, por exemplo, batendo, fazendo coisas que ele pode fazer. E aí a fisioterapeuta nos disse, não, eles querem andar, eles querem correr, eles querem saltar, eles querem fazer aquilo que eles não conseguem fazer fisicamente. E aí a gente mudou totalmente a ideia de jogo, criamos uma cidade onde ele pode passear nessa cidade. Quer que eu ponha o vídeo? Quer que eu ponha o vídeo da parte? Depois, logo na sequência. Isso. Aí alguns assets, criamos as borboletas que ele tem que caçar no ambiente, criamos os helicópteros que ele tem que desviar rapidamente, dependendo, então, do exercício que ele vai fazer, e o ambiente em si. Pode passar. Legal, a gente conseguiu com isso, primeiro, um jogo que está em uso. Segundo, nós conseguimos um registro. Como chama aqui? Aqui registra no INPI também? Instituto Nacional de Pesquisa? De propriedade intelectual. É propriedade intelectual, mas em termos de computador de jogos, nós não conseguimos registrar patentes. As patentes não conseguimos registrar. Nós conseguimos, então, nós obtivemos o registro, então, e assim... Poderíamos registrar enquanto jogo podemos registrar com propriedade intelectual, com uma marca. Isso. Sim. Como marca, Sim, é diferente do nosso. Sim. Mas isso para nós é super importante, até para o mestrado, porque comprova desenvolvimento de produto, Sim, claro. Produto que vai para o mercado. Então, nós conseguimos 3 coisas importantes com esse jogo. Conseguimos, então, o registro de produção intelectual, e isso não significa que ele será comercial, significa só, fomos nós que desenvolvemos, pincamos a nossa bandeira, e ele é gratuito, tá? Pode seguir? Eu disse 3 coisas. Segunda coisa, conseguimos um jogo que efetivamente é usado nas clínicas de fisioterapia e que nós validamos e é usado por qualquer idade, todos se divertem e brincam fazendo fisioterapia, a dor é sempre fazer ela ir para casa, né? Que ainda tem sido um problema. Agora estamos pensando, falamos até semana passada em comprar os cardboard para botar em cardboards o jogo, para as pessoas poderem usar em casa. Sim. E aí tu fica fazendo fisioterapia em casa sem nem te dar conta. E essa aqui tem que ser o primeiro presente dela, né? E a terceira coisa que nós conseguimos, então, pode passar? Uma publicação bem forte, científica. Então, nós conseguimos unir 3 coisas importantes. O desenvolvimento de algo que atende à sociedade, um registro de propriedade intelectual e um registro científico. Então, por isso, hoje tem sido um orgulho esse projeto para nós. Passa um pouquinho o jogo agora, antes de passar para os próximos slides. Feedback. Onde é que está? Eu estou apontando aqui, tu não vê meu dedo, né?
PhysioVR, um jogo desenvolvido em realidade virtual na Universidade Fevale para o uso em sessões de fisioterapia para o controle de tronco. Este projeto foi desenvolvido por uma equipe interdisciplinar, formada por profissionais de fisioterapia, informática e jogos digitais. Para estruturar os trabalhos e no decorrer do desenvolvimento, a equipe trabalhou em conjunto, para que as reais necessidades do fisioterapeuta fossem atendidas. Várias coisas que nós começávamos a desenvolver até 2 dias depois, quando a fisioterapia... A partir deste conhecimento, definiu-se um ambiente para o auxílio a cadeirantes Na vida real não é assim. ter um melhor equilíbrio na cadeira de rodas, enquanto se divertem com mini-jogos que exigem do cadeirante movimentos definidos pelo fisioterapeuta. Então, esse é O objetivo dos mini-jogos é fazer a maior pontuação possível dentro de um tempo especificado pelo fisioterapeuta. O jogo conta com vários mini-jogos para que o paciente tenha uma variedade de atividades durante o tratamento de controle do tronco. Só para terem uma noção do que é o jogo, o Cris lembrou, nem tinha lembrado, nós ganhamos também um prêmio muito bacana, 2 prêmios, né? Com um prêmio do melhor jogo para a área da saúde desenvolvido no ano de 2020. A gente terminou de 2019, 2020 a gente concorreu. No meio da pandemia, a gente viu. O melhor artigo científico. Esses 2, depois lá da feira, a menção honrosa também. Pode passar. Do PhysioVR é isso. Alguém tem alguma pergunta? O que mostraram agora, aquilo era a visão do jogador? É a visão do jogador. Agora, nós ganhamos, então, um novo projeto, que é o projeto Tec Futuro, que é para fisioterapia ventilatória e respiratória. Quem me ouve falando disso, que eu sou quase fisioterapeuta, né? Vocês me dão aula direto, tem que ver, eu acabo aprendendo. Então, o que é bacana? Ele é financiado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. É uma parceria que nós criamos com um grupo hospitalar bem grande de Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição. E a ideia é o desenvolvimento de um hardware e um jogo para unidade de terapia intensiva infantil. As crianças, até 7 anos, quando elas precisam fazer fisioterapia respiratória, é inspirar, expirar. E é só isso, inspira. E aí tem alguns brinquedinhos que são umas bolinhas que tu assopra e as bolinhas levantam e caem. Mas depois de 2, 3 vezes, as crianças não querem mais fazer isso. E aí o pessoal da unidade de tratamento intensivo nos procurou para a gente tentar montar alguma coisa, um jogo, para essas crianças fazerem a fisioterapia. Então, a gente vai trabalhar com padrões ventilatórios, que é a capacidade de controlar a entrada e a saída do ar nos pulmões, trabalhando com a inspiração e a expiração. E aí, o que faz a fisioterapia ora, faz esse movimento lento, ora faz bastante rápido, ora faz profundo, ora lento. Então, nós temos que pensar nisso para elaborar o jogo. Primeira coisa que nós fizemos, então, buscamos trabalhos similares. Quem já desenvolveu e o que foi desenvolvido para começar a trabalhar. E aí, a partir do que já foi desenvolvido, a ideia nossa do game nós teremos um aparelhinho que estamos pensando fortemente em imprimir numa impressora 3D, onde o paciente sopra. Dentro do aparelho, nós temos um sensor de sopro com uma bateria pequenininha e um SP32.
que é a parte de hardware, que estará no local. A partir daí, nós temos um jogo que será movimentado pelo sopro. Então, soprou mais forte, Super Mario pulou alto. Soprou baixinho, Super Mario se abaixou. Estou chutando Super Mario, que é um jogo que é da minha idade, eu consigo entender, né, gente? Pode ter outro. Então, a ideia é que, através do sopro, a criança vai jogando no celular, nós vamos armazenando na nuvem a informação, criar o mesmo esquema do outro, um dashboard para o fisioterapeuta manter a informação, e a ideia é que o jogo, então, vai dando feedback e a criança vai se divertindo, mesmo lá na UTI. Esse aqui está na fase das ideias. A partir de tudo que a gente leu, nós estamos começando a elaborar esse jogo. Público-alvo, crianças, então, de 3 a 7 anos, quando elas já conseguem obedecer algumas coisas, e a ideia é fazer elas se divertirem fazendo a fisioterapia ventilatória e respiratória. Pode passar? E é isso. É isso que a gente tem. Terminamos antes aí, Marta. Terminamos antes. Não, mais que feito e temos nos divertido pra caramba fazendo isso. E só é possível, primeiro, se a gente tem uma equipe interdisciplinar, onde todo mundo compra a ideia. Se não comprar a ideia, não rola, né? E segundo, é a gente gostar do que faz, né? A turma toda. E aí as coisas funcionam. Que nem eu disse, eu não sou de jogos digitais. O Cris fica me arrastando para políticas públicas, para jogos digitais, para tudo que é lugar. Não é minha área. Mas também, se ele me der o desafio, eu não vou perder para ele, né? Não, que isso. É jogadora. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Ok, obrigado, Marta, obrigado, Cris. E agora vamos abrir aqui então um bocado para algumas questões, alguns comentários, alguma conversa. Quem é que quer começar? Vou colocar aqui questões. No segundo jogo, este que está a ser desenvolvido, já sabem que tecnologias é que podem utilizar para o reconhecimento? Não é algo muito comum. Para o desenvolvimento? Reconhecimento. Não, para o reconhecimento de inspirar e expirar. A gente tem conversado com o pessoal da eletrônica e eles disseram que existem alguns sensores de sopro pequenininhos que tu já pode comprar pronto no mercado. Porque nós não temos ninguém da eletrônica para desenvolver. Agora, para montar, sim. Então, a gente está vendo esses sensores de sopro e aí uma plaquinha do SP32 para transmitir a informação. Sim. Funcionam com o Fluxstar? Sim. Agora, se tu tem um engenheiro para desenvolver, eu vou ficar muito feliz, que daí é tecnologia toda própria. Mas gente, o meu sonho é ter tecnologia própria. Só que como nós não temos engenheiro, fica difícil, né? Sim. Também assim já é uma equipe interdisciplinar suficiente. Não, precisa mais. Nós chegamos às vezes a ter no grupo lá 32 trabalhando, assim, muitos voluntários, outros bolsistas, outros que vão para o grupo só para aprender pelo café, é claro, e a bolacha que eu levo, mas aí o pessoal fica lá pesquisando, acaba tentando desenvolver, desenha lá algum asset para botar no jogo, traz junto. Então, o pessoal acaba indo realmente para participar. E são alunos de graduação que passam na sala um turno, pelo menos, lá com a gente fazendo isso. Ok, mais questões? Oscar, força. Parabéns pelos vossos jogos e pelas vossas atividades. Eu vejo que vocês têm financiamento da FAP, do Rio Grande do Sul. Algum desses jogos está inserido nesse impacto na grande região em questão, ou a relação com o financiamento da FAP é de outra investigação? Não, eles estão na pesquisa de políticas públicas, eles vão entrar, porque eles são financiamentos FAPERGS. Deixa eu até colocar a situação do financiamento, né? Não, vocês mencionam a FAP do Rio Grande do Sul. Sim, a FAPERGS aqui. A FAPERGS. Tem a ver com esta investigação? Ou... Com essa aqui, não. Com essa específica, não. Mas o que acontece? A FAPERGS, ela financia projetos e bolsistas. Então, o laboratório da Marta e o meu, a parte dos projetos.
6 projetos. Cada um deles tem 3 ou 4 bolsistas FAPERGS. Isso. Tá? Aí, nos projetos, esse aqui a FAPERGS não financia, esse aqui é a Secretaria de Ciência. Né? Mas aí, como eu coloquei antes, eu tenho outros projetos FAPERGS. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, ele decidiu, um pouco antes da pandemia, nesse último governo, está findando agora, está acabando agora, elencar os jogos digitais como eixo estratégico de desenvolvimento. E criou um programa chamado Game RS. RS de Rio Grande do Sul, mas uma broma, uma piada com gamers, em inglês. Fica exatinho. E esse programa, o Game RS, ele é um programa de políticas públicas e ele vai em várias agências financiadoras. Então, quando tu olhar, tem FAPERGS para games, tem Secretaria de Ciência para games, Secretaria de Cultura para games, e esse foi todo um movimento conquistado pela Associação de Jogos do Rio Grande do Sul, pelo mercado, com as universidades. Que até são essas questões que hoje eu vou conversar com o Jefferson em Lisboa, que é da Associação de Jogos aqui de Portugal, né? Mas é por isso que a FAPERGS está em todos, de maneira geral, e projetos pontuais, né? Esse aqui não é financiado. Tem um outro que eu gosto muito, que é financiado pela FAPERGS, que é o projeto de educação Finlândia. Sim. Que não tem a ver com jogos. Que a gente vai apresentar sábado na Católica. Sábado na Católica, A Finlândia é um dos lugares onde o nível de educação é mais fortalecido e o melhor. Esses dias até me chamou muita atenção que eu li que você sabiam que existe a ciência da felicidade? Isso é uma ciência. E é incrível, né? A gente não ouve falar quase disso. Mas a Finlândia, então, tem o índice mais alto de felicidade do mundo. E eles estão fazendo correlações entre o maior nível educacional e a felicidade, o índice de correlação entre as duas coisas. Eu me apaixonei pelo processo de ensino e aprendizagem da Finlândia em 2019, que nós fizemos o Diálogos Brasil-Finlândia. Foi antes, 2018. E aí eu me apaixonei, eu tentei investigar muito mais o que acontece na Finlândia. E aí a gente acabou trazendo algumas ideias, e lá na Escola de Aplicação da Fevale, nós já temos um projeto que usa muitas estratégias da Finlândia, e a ideia é, com esse projeto, nós buscamos estratégias que existem hoje na Finlândia e estamos nos propondo a colocar em uma escola pública municipal e ver se nós conseguimos melhorar, não o aprendizado, porque ao longo de 6 meses, que é o experimento, eu não consigo ver se eu melhorei a aprendizagem, mas a satisfação, a motivação. Agora, eu não sei se entende o desafio quando a gente fala em colocar numa escola pública brasileira. Tá? Portugal também não é fácil. Não é também? Também não é fácil. Não sei a realidade, mas no Brasil é... Tem coisas que é possível fazer, né? Então, por quê? Porque é política pública do país e não tem como mudar. Por exemplo, cada escola fica num bairro, na Finlândia, num bairro, onde tem a prefeitura, a creche, a escola, a unidade básica de saúde, tudo no mesmo prédio, e as crianças são atendidas todas juntas. Não tem como levar isso para o Brasil. Mas tem algumas coisas que sim. Por exemplo, aprendizagem baseada em projetos e em fenômenos. Em vez de ensinar puramente a teoria de matemática, física, química, a gente lança um projeto. Vamos criar foguetes de garrafa PET. E aí as crianças, então, se reúnem em grupos, criam um foguete, e aí eles estão aprendendo velocidade. Para isso, eles vão ter que estudar física. Peraí, mas para resolver os problemas de física, eles têm que conhecer matemática. Então, os professores ficam juntos e ao longo, no decorrer das semanas, em vez de eles estar aprendendo aquela teoria estanque, que nem nós aprendemos sempre, aula de matemática hoje, frações. Não, aula de construir um foguete. E o conteúdo vem acompanhando isso. Mas o objetivo é construir o foguete e depois fazer um campeonato para ver qual garrafa PET voa mais alto. E aí eles se reúnem para trabalhar isso. Então, a minha ideia é
trazer isso para uma escola pública, mudar aquela aula tradicional de, nós chamamos matéria, de disciplina da matemática, disciplina de português, disciplina de geografia, para fazer blocos, então, com fenômenos ou projetos, e aí ver qual o grau de satisfação, o quanto esses alunos se enturmam mais, né? Quanto eles colaboram, quanto eles querem vir para a aula, enfim, fazer um estudo nesse nível aí. E esse é o projeto Brasil-Finlândia que a gente conseguiu com a FAPERGS, daí nesse caso. Ok, mais questões? Ninguém quer saber nada especificamente sobre o jogo em si? As mecânicas? Alguém pediu para ver o ecrã das mecânicas? Eu já botei aqui. Já saiu. Já viu, já saiu, está bem, ok. Cris, podes falar um bocadinho como é que vocês conseguiram transformar o apoio público, de repente tornar os jogos centrais? Não? Porque assim, nós em Portugal temos esse problema. Não, mas gostava de saber um bocado mais, porque nós em Portugal temos apoio para cinema, não é? Acho que os jogos não existem. Sim. Nós já tivemos apoio para cinema e multimédia. Multimédia desapareceu e ficou só o cinema. Era o ICAM. Sim. A história é um pouco longa, eu vou tentar encurtar, tá? Mas começa quando eu te conheci, faz 15 anos. Ou seja, você é culpado e não sabia. Vários culpados, mas começa ali. Nós começamos a ganhar uma articulação muito forte com a política pública em torno de 2010. Tá? Quando o governo brasileiro resolve fazer uma missão para cá, para a Europa, né? Espanha e Inglaterra, que nós fomos visitar, com relação à nossa televisão digital. Estava aquela transição do sistema. Sim. E quando eles resolvem fazer essa missão, eles escolhem os jogos digitais como parceiros. Porque eles dizem, não, vamos trocar para TV digital, vai ter interação, quem pode fazer isso? É o pessoal da computação, mas tem os jogos digitais, e a gente acaba vindo, né, indo com eles nessa missão. Nós tiramos uma série de parceiros nessa missão, na Espanha e Inglaterra, mas acho que a parceria interna foi maior, porque aí nós conhecemos ministros, diretores de financiamento da cultura nacional no país, e a gente catequizou eles nessa missão, mostrando algumas coisas. Né? Quando nós retornamos, a gente faz o primeiro workshop de economia criativa de jogos digitais no Banco Central Brasileiro, no Banco de Desenvolvimento, no BNDES, e a Fevale foi chamada para organizar. Né? Porque na missão, quem foi de jogos digitais fui eu, e uma pessoa da... A gente tem um programa de exportação de software no Brasil, a Softex, né, foi um representante ali. E aí nós vamos para o Rio de Janeiro fazer esse workshop, e aí eu e o professor Marçal, né, que também te conheceu lá na Bahia naquela época, a gente com um espírito congregador, a gente resolve reunir, convidar todo mundo que a gente conhecia no país. Fossem universidades, concorrentes, desenvolvedoras, as grandes, as menores, colaboradores de governo, né, funcionários, servidores de governo, e a gente faz um grande movimento com 70 pessoas, 80 pessoas nesse congresso estratégico lá. A partir daquele momento, o Games é incluído nas políticas de audiovisual. Então, todos os recursos de audiovisual também passam a valer para Games. Okay. Foi meio mandatório. Obviamente, o pessoal do audiovisual não teve muito o que falar. Ficaram bravos. Ficaram. Sim, mas porque cá em Portugal também acontece isso sempre, que o pessoal dos jogos tenta, o pessoal do audiovisual, principalmente a indústria de cinema, corta logo pela raiz. Não, porque jogos é tecnologia e vocês têm dinheiro e nós é que precisamos. E o dinheiro é pouco na cultura, como nós sabemos. Exatamente. Então, qual é que foi o movimento naquele momento? Nós convidamos o secretário lá do setor de audiovisual federal, uma série de pessoas importantes da política do audiovisual, mas não do mercado. Okay. Quando eles viram os games, os valores, as possibilidades, eles disseram, não, acho que vocês podem entrar conosco. E fizeram isso. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, porque isso é a nível federal, né? Sim. Em 2012, a gente cria a Associação de Jogos do Estado, que hoje é a associação que mais movimenta no país, uma região, vamos dizer assim, a associação regional mais forte. A gente começa a espelhar o que eu e o Marçal aprendemos ao longo daqueles primeiros anos no Estado. Então, a gente cria a associação, universidades, empresas todas juntas, né, sem brigas, sem ranços. Né? O mercado é pequeno, a gente precisa estar junto. E em 2012 mesmo, a gente faz o mesmo workshop de economia criativa que foi nacional, a gente faz regional, com o Banco Regional do Estado.
E ali começa a mesma articulação. Conhece os secretários da época, o governador, o pessoal todo, e já faz alguns editais pequenos, né? A partir daquele ano de 2012, a associação ficou responsável, a associação, eu digo assim, são a grande parte ex-alunos da nossa graduação ou de outras graduações. Ficou responsável por fazer um trabalho que eu e o Marçal fazia, que era bater de porta em porta nas desenvolvedoras e ver quanto tu fatura, qual é o número de funcionários, e entregar um relatório todo final de ano para o governo estadual. Por quê? Nós temos um outro grave problema, que eu não sei como funciona em Portugal, acho que aqui para vocês são os CAI, né? Para nós é CNAE, o Código de Atividade Econômica. É CAI, né? Eu tenho a banca aqui, a menina está falando dos CAIs. E tem um outro código, que eu não me lembro agora o nome para vocês aqui, que o nosso é o Código Brasileiro de Ocupação, que é o que vai na carteira de trabalho. Tá? Então, tanto o nosso é CBO e CNAE, os nossos. Não existem esses códigos para jogos digitais. Sim, aqui também não. Então, nós não conseguimos mapear a indústria. Nem para a multimédia existe, sim. Então, não tem como mapear a indústria. Pois. Hoje, a Associação Brasileira de Games está brigando no nível federal para conseguir esses códigos. Mas não... Mas o que a gente fez? A gente fez um trabalho de formiguinha para superar essa necessidade. Então, desde 2012, a Associação Regional ela tem relatório. Todo final de ano ela chega, como aprendeu, né, com essa nossa caminhada, nos governantes, nos secretários, entrega, faz o discurso. E em 2013, nós conseguimos conquistar um certificado que no Brasil se chama de Arranjo Produtivo Local. Não sei qual o equivalente para vocês. APL. O que é um APL? O governo certifica em nível nacional, federal ou estadual, nós temos os dois, que aquela região produz muito bem um produto, um serviço. Né? E para isso ele dá dinheiro. Então, a partir de 2013, a Associação Regional começou a ganhar dinheiro para pagar a profissionalização da associação. Quem está lá ganha algum salário, tem um dinheiro para trazer para as feiras americanas ou europeias de jogos para os associados, e a partir dali a associação começou a ser muito forte. Em 2010, nós tivemos um bom governo até 2014, 15 a 18 foi terrível o governo estadual. Quando entra o novo governo em 2018, 19 ali, ele abre as portas e recebe com muita, vamos dizer assim, muita intensidade a ideia do desenvolvimento de jogos, até porque a gente já estava com um número grande de desenvolvedores, um número de faturamento grande. A gente tem algumas empresas âncoras no nosso mercado que a gente fica colocando na frente e fazendo propaganda, como a Aquiris, que faz os jogos do Cartoon Network, que era quem fazia as demos da Unity, né, da Engine, era lá de Porto Alegre a empresa. Ela ganhou um aporte de 8 milhões de um investidor em Porto Alegre e agora acabou de ganhar 8 milhões de dólares da Epic Games. Então recebeu um financiamento da Epic Games. Financiamento não, investimento. Então a gente usava essas empresas âncoras como... E o governador adorou a ideia, comprou a ideia, criou um programa e integralizou. Todos os setores têm que trabalhar com games. Então, FAPERGS, que é pesquisa, Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é o mais natural, não tem dinheiro, e a Secretaria de Cultura, que foi a mais nova a entrar no meio. Tem algumas outras coisas também no meio. O nosso mestrado, ele tem uma estratégia de trabalhar com políticas públicas. Não é muito a minha praia, que nem a Marta disse que ela não é dos jogos, eu não sou das políticas públicas. Mas nos últimos... A gente é enxertado. Mas nos últimos anos nós vimos que era uma necessidade, uma oportunidade. Eu não estou a ouvir e estou a pensar isso. A gente tem que estar lá dentro. Então, se tu não estiveres na parte política, não consegues nada. Não. Então, o que eu fiz? Qual foi a estratégia? Já estamos íntimos aqui, né? Nosso mestrado ele não tem bolsa 100%, bolsa integral. Tá? A Fevale dá algumas bolsas, 50%, 60%. Nós criamos uma bolsa de 60%, que não precisa concorrer, para qualquer funcionário, servidor público, da área de inovação, cultura, turismo, qualquer área. E aí nós acabamos, não temos muitos, faz pouco, que nós criamos essa bolsa, foi 2021, acho, né? Mas tivemos o diretor de cultura da cidade, se formou no nosso mestrado, a presidente de cultura da cidade de Gramado, que é uma cidade turística bastante famosa lá, está fazendo mestrado, e hoje o meu orientando, um dos meus orientandos, é o diretor de fomento à cultura do governo do estado, é só o dono da chave do cofre da cultura. E ele botou, e aí, só para finalizar as piadas,
Nós tivemos agora, como todo mundo teve essa crise com a pandemia, então muitos investimentos, vieram recursos do governo, né? E na vinda desses recursos, e a administração que esse meu orientando fez em 2021, né, 2020 e 2021, por ele estar no mestrado e ele ver toda a realidade das indústrias criativas, os setores, as discussões todas, como elas se interrelacionam, como crescer os games é importante também para o audiovisual mesmo, que ele né, se acha isolado, sozinho, digo assim, ele pegou o recurso que ia para a cultura, dividiu em 7 editais, antes era só um edital sempre de cultura, cada um com um setor de indústria criativa, e o de audiovisual, ele inseriu os games no estado. E aí o pessoal do audiovisual ficou maluco com a gente. Claro. Só que agora, isso foi final de 21 para 22, né? Agora eu tenho trabalhado muito com os representantes dos sindicatos, das associações de audiovisual. Nós estamos com 3 ou 4 alunos de boas empresas de audiovisual no mestrado, e nós estamos formatando um projeto no tipo do cluster de games que eu falei que nós temos agora, o projeto de cluster, que é realmente de economia política, para o audiovisual. Então, acalmando o ânimo né, deles. Então, mais ou menos essa é a história de como é que a gente conseguiu a ideia. Né? Ok, obrigado, Cris. Acho que isso é... Não, nós temos que discutir isso aqui, nós temos que isto só vai lá com pressão política. Nós temos feito muita coisa nos últimos 15 anos por cá, mas a verdade é que não aconteceu nada a nível político. Sim. Porque se nós não estamos a dialogar com quem está no poder, não vai mudar nada. Não. E neste momento é bom realmente falar com o Jefferson, porque pode ser que ajude, porque temos uma associação nova dos produtores de jogos, e eu espero que de alguma maneira se consiga começar aqui a criar um movimento de fundo para isso. Mas obviamente que vai ter que ser feito, aquilo que está a dizer, passo de formiguinha, quer dizer, claro. Não há aqui uma fórmula, como dizia o Mário, de chegar e transportar. Não. É como a questão da Finlândia, também não é fácil chegar lá e pegar a modelo e trazer para cá. Não. Nós já tentámos em Portugal trazer muita coisa da Finlândia, mas as coisas não funcionam direto. Tem que se adaptar. Vocês sabiam que na Finlândia, se calhar que sabem, não é que salvo erro, é na Finlândia os professores do ensino básico são melhores remunerados do que no ensino superior. Sim. Portanto, há uma grande preocupação no ensino pré-escolar, não é? Escolar e primeiro ciclo, porque o maior impacto na vida das pessoas é, de facto, a qualidade do ensino pré-escolar. Há alguns estudos que mostram que pessoas que possam ter um percurso menos bem-sucedido no secundário e até no universitário, mas o primeiro é fundamental, o estímulo da curiosidade, a linguagem, o pensamento simbólico, tudo isso. Não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil, terminando uma graduação em licenciatura, em pedagogia, pode dar aula até o 9º ano. Aqui já foi possível, agora já não é. Agora tens que fazer qualquer licenciatura, mas depois tens que fazer o mestrado na área pedagógica. É obrigatório. Pois é, para nós no Brasil não, e na Finlândia também. Pois. Tu tens que fazer o mestrado. Sim. Nem sei se neste momento eles mudaram isso. Estás a par disso, Oscar? Não faço ideia. Espero que não mudaram. Acho que manteve-se a ideia do mestrado. Acho que é importante. Eu acredito que o professor de ensino fundamental é o que tem que ser mais bem remunerado. Sim, é a maior responsabilidade que existe. E mais responsabilidade. Só podemos responsabilizar se remunerarmos bem, damos carreiras às pessoas. A questão que eu tenho, volto outra vez aos jogos, sim, uma curiosidade, porque os nossos jogos estão num contexto que está muito associado muitas vezes a situações de mal-estar, náuseas e desequilíbrio. E o primeiro jogo, pelo menos, a usar óculos, é se vocês têm algumas evidências depois de usar os óculos e de fazer, sobretudo porque o movimento é um movimento pendular e pode mexer com o ouvido interno, há alguma evidência de mal-estar ou das pessoas que eventualmente, depois de colocar os óculos VR, têm alguma reação de mal-estar, ou tontos, ou desequilíbrio, alguma relação? Tem detectado algumas evidências? Sick motion, né? Nesses jogos que nós fizemos, nós não temos evidência nenhuma. Talvez porque são coisas bastante suaves. E curtas no tempo. Então, nós não vimos nenhuma reação. Mas nos jogos comerciais, não, sim, isso se evidencia muito. O primeiro que vocês têm é muito porque ele solicita muito o ouvido interno, não é? Sim. Mas é um movimento lento.
É um movimento lento, não é uma coisa que tu vai fazer um movimento brusco. Mas se calhar essa é a Eu acho que diferença. tem a ver com isso. Nós não percebemos nada até então. Vamos ver. Mas é sobretudo a locomoção que faz. A perda do referencial. Isso, é. Entre o sistema vestibular e o sistema óptico. A partir do momento em que há teletransporte ou então as atividades são A relação com locais, os passos. Isso, exatamente. se forem locais, não há esse conflito. Ou esse conflito manifestam-se todos, mas não são tão graves Nas fixos, mesmo o referencial fixo. Porque elas estão sentadas, não é? Se tiveres uma coincidência entre o sistema vestibular, que é que dá a localização relativa do centro, e o sistema ocular, não é? Não é problema. Ah, Os nossos alunos, por exemplo, quando medem uma capacidade virtual e entendem algum dos jogos em que ele avança e depois está parado, tem que o agarrar, não é? Eu tenho alta sensibilidade, eu fico enjoado muito fácil com VR em casa, né? Mas essa diferença, né, do movimento pois, que dispara com a relação com os porque aqui passos. as pessoas estão fixas na cadeira. Sim, por é. isso. E o movimento não é tão brusco, não dá essa Sim, eu acho que o diferença. movimento também não sei tão brusco, mas acho que o que o Mário está a dizer, acho que é central, porque realmente nós continuamos sempre o mesmo referencial e por isso o corpo não se ressente tanto. O corpo não, o cérebro. Ok, se houver alguma questão, já estamos aqui a passar a hora. Se não, vamos agradecer pela ótima conversa que tivemos aqui, foi fantástico a apresentação que vocês fizeram por este tempo, estes projetos todos que nós tínhamos lido algumas coisas, mas não tinha a mínima noção, passava por aqui com todas. Há bocado falámos das patentes, nós aqui, por exemplo, o que podemos patentear são aquele sistema de sopro, são as coisas físicas. Aham. Software nós não conseguimos patentear aqui em Portugal. Nós fizemos direito autoral sobre o software. Pois, isso É um modelo. é um modelo. Se pois eu patentear um modelo, sim, pronto, ok, isso nós podemos fazer. Podes fazer. Mas aqui há muita tentativa de, pelo menos há muita pressão para que se faça patenteação. E a patenteação é mais Não, isso limitada. não, nós não podemos também. Também não podem, claro. Não. Mas nos Estados Unidos eles patenteiam até o sistema de abrir e fechar o mobile e as coisas todas. Tudo é patenteável. É. Ok, olhem, muito obrigado. Não, Quero agradecer muito terem deslocado do Porto até aqui para estarem connosco este bocadinho e vamos tentar manter o contacto e ver se conseguimos fortalecer aqui as relações com os investigadores. E os alunos que estão aqui de jogos também podem aproveitar para ver se estabelece aqui alguns contactos, ver se vão passar assim uma temporada a Porto Alegre e trabalhar com eles. Colegas, mas não é autoleitejo. Sim, Porto Alegre, mas é lá no sul do Brasil. Nós É. também temos Porto Alegre aqui em Portugal. É o mais ao sul do Brasil que vocês possam imaginar. Tá? Eu vou entender se vocês disserem que não querem ir passar lá no sul do Brasil com o Cris. Mas se quiserem ir comigo, então, aqui, marcabeza@ferrari.br, que nem eu ia querer ir com ele. Mas se quiserem ir comigo, então, tá na mão. Ok, muito obrigado.